Estudo Bíblico Esdras 8. Versos 1 a 36. A viagem a Jerusalém. Cerca de 1.500 sacerdotes e chefes de famílias partiram da Babilônia com Esdras. Além desses, Esdras convidou alguns levitas e netinins de Casífia. Confiou os tesouros do templo a 24 sacerdotes e levitas. Após um período de oração e jejum, o grupo fez a longa viagem a Jerusalém. 4 meses depois, chegaram à cidade e depositaram seus tesouros no templo. Ofereceram sacrifícios sobre o altar e entregaram as ordens de Artaxerxes às devidas autoridades. Verso 2. Gerson, Daniel. Esses chefes das famílias sacerdotais eram descendentes do 3º e 4º filho de Arão, respectivamente. Verso 24. Versos 3 a 14. Esta lista de genealogias também se encontra entre as 17 genealogias de capítulo 2, versos 3 a 15, com exceção de Joabe, verso 9. Dos filhos de Zatu e Bani, provavelmente deveria aparecer em Esdras 8, versos 5 a 10, concordando com os mesmos nomes em capítulo 2, versos 8 e 10. O fato dos mesmos nomes aparecerem com 80 anos de intervalo indica que são nomes de famílias, não de indivíduos que viveram no tempo de Zorobabel e Esdras. Alguns membros dessas famílias retornaram com Zorobabel, mas outros membros não retornaram até os dias de Esdras. Verso 15. Onde ficamos acampados 3 dias. Considerando que finalmente partiram do rio Ahava no 10º dia, verso 31, deviam ter viajado 9 dias a partir da Babilônia até aquele ponto, capítulo 7, verso 9. Nenhum dos filhos de Levi. Só 341 levitas retornaram com Zorobabel, em comparação com os 4.289 sacerdotes. Capítulo 2, versos 36 a 42. Ahava. Esse lugar era na Babilônia e foi escolhido para ser o lugar em que os judeus em viagem de retorno fariam seus votos por vários dias como preparação para a partida. Não tendo achado, os levitas eram necessários ao culto judaico, ministros para a casa do nosso Deus, verso 17. Esdras teve cuidado de examinar, antes de partir para o empreendimento, se havia as condições essenciais para levar seu plano a um bom termo, sem depender do povo de Jerusalém. Verso 17. Ido, chefe em Casífia. Isso devia ser uma colônia de levitas e netinins. Ido era provavelmente um levita. Ministros. Na época seriam todos aqueles que eram separados para servir no templo. Zorobabel já havia levado alguns em 538 a.C., capítulo 2, versos 36 a 48. Versos 18 a 20. A boa mão de Deus. Esdras não se cansava de atribuir o seu sucesso ao controle providencial de Deus, capítulo 7, verso 6. 38 levitas foram convencidos a retornar juntamente com 3 líderes levitas importantes e 220 servos do templo, netinins. Tal como o Senhor movera o espírito de Ciro, capítulo 1, verso 1, dos primeiros retornados, 1, verso 5, e de Artaxerxes, 7, 27, assim também levou aqueles levitas a aceitarem o chamado de Esdras. Verso 18. Um homem entendido, provavelmente um nome próprio, Isheshel, um descendente de Mali, neto de Levi, Êxodo 6, 16 e 19. Serebias e Razabias, verso 19, foram novamente mencionados no verso 24. Versos 21 a 23. Então apregoei ali um jejum. Veja outros exemplos do Antigo Testamento de jejum para obter resposta às orações. Em Juízes 20 e 26, 1 Samuel 7, 6, 1 Crônicas 23, Joel 1,14. Dessa vez, nenhuma coluna de nuvem apareceu para conduzir os peregrinos de volta à Terra Santa,
mas a mão do Senhor os conduzia. Verso 22. Verso 22. Porque tive vergonha de pedir exército e cavaleiros. Esdras deu assim um bom testemunho, mas o fato de Neemias ter uma escolta, Neemias 2:9, apenas prova que nossas vidas e circunstâncias diante de Deus nunca são idênticas. Nota: tive vergonha. Não é recomendável falar sem confiança na providência divina e depois, quando no aperto, apelar para a débil força humana. Salmo 20, verso 7, 2 Crônicas 14, verso 11. Para não ser hipócrita, Esdras recusou-se a pedir proteção do exército e recomendou sua viagem ao Senhor. Deus honrou aquela fé. Verso 32. Comparar a história dos dois filhos de Abraão, Gênesis capítulos 16 e 21, com o comentário que o apóstolo Paulo escreveu, Gálatas 4, versos 21 a 31. Verso 23, jejuamos. O jejum era considerado pelos judeus a maneira de humilhar-se perante Deus. E Jesus aprovou essa prática, Marcos 2, 18 a 22. E ele nos atendeu. Assim, Esdras olha para trás e contempla uma viagem segura e bem-sucedida. Verso 24. Serebias, Asabias e 10 dos seus irmãos. Estes eram levitas, obviamente, versos 18 e 19, perfazendo 12 sacerdotes e 12 levitas. Nenhum desses 12 sacerdotes foram mencionados aqui, mas 2 foram citados no versículo 2. Versos 25 a 27. Veja o decreto de Artaxerxes, em capítulo 7, versos 14 a 16. O ouro e prata e os utensílios preciosos valiam cerca de 3 milhões de dólares. Não foi por menos que Esdras proclamou um jejum para buscar a proteção de Deus na viagem. Versos 25. Pesei-lhes. Uma contabilidade dos valores exemplificando o preceito. Tudo seja feito com decência e ordem. 1 Coríntios 14, 40. Verso 28. Sois santos ao Senhor. A santidade é um dos atributos de Deus. Levítico 19, 2. E por extensão, um atributo de qualquer pessoa ou de qualquer coisa pertencente a ele, especialmente sacerdotes. Levítico 21, 6. Levitas, Números 3, de 11 a 13. Em que consagrar significa dedicar a Deus. E artigos do templo, Êxodo 30, versos 22 a 29. A firme ordem de Esdras surgiu da ameaça espiritual que o contato com o profano representava para o santo. Verso 31. E a boa mão do nosso Deus estava sobre nós. Consultar o testemunho de Esdras em 8, verso 22. Verso 32. Repousamos ali 3 dias. Compare com o descanso similar de Neemias em Neemias 2:11, Josué 3:2. A longa viagem com talvez 6.000 pessoas ou mais e o alto valor em ouro revela a fé que havia em Esdras e o cuidado de Deus para com seu povo. Verso 22. Verso 34. Imediatamente. O servo de Deus deve estar apto a manter uma contabilidade dos seus bens e dos seus atos perante Deus e os homens. Verso 35. Holocaustos. Sacrifícios queimados simbolizando real dedicação a Deus. Ver Levítico 1. A oferta pelos pecados sempre precedeu a oferta queimada, pois não há dedicação sem primeiro haver confissão e perdão. Que alegria tiveram aqueles judeus ao poderem oferecer sacrifícios sobre o verdadeiro altar de Deus, visto que foram feitas provisões, capítulo 7, verso 17. Esses sacrifícios puderam ser oferecidos. Eis um quadro de êxodo completo. Entre eles havia sacerdotes e levitas que jamais tinham visto Jerusalém ou o seu templo. Verso 36. Aos seus sátrapas e aos governadores. Eram os sátrapas e governadores dos distritos que rodeavam Judá.
Judá, nessa ocasião e por muitas décadas depois, foi considerada como parte de um setor governamental mais extenso.